Que preço você pagaria para ficar eternamente jovem? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí do Retrato de Dorian Gray, um livro de Oscar Wilde. É um livro bem antigo, é um livro aí escrito no século passado, na verdade do final do século XIX, mas é um livro muito legal, um livro que tem muita coisa interessante, tem aí reviravoltas, tem várias questões, né, de fantasia e ficção e terror. Então é um livro que vale muito a pena ser falado, é um livro que vale muito a pena ser lido. Mas fica até o final do vídeo pra gente ver aí os detalhes um pouquinho mais dessa história. Bom pessoal, a primeira coisa a se falar de O Retrato de Dorian Gray é que é um livro que foi muito polêmico durante toda a sua existência. O livro foi escrito em 1890, na verdade a primeira publicação dele foi em 1890, tá? E para começar, já retiraram 500 palavras da primeira publicação. O livro foi alterado para não ofender a moralidade pública, que foi o que foi falado na época. O livro trata de questões como homofobia, né, homossexualidade, critica um pouco a burguesia, né, a forma como que a burguesia vê a vida. Então ele é um livro com muitos pontos ali na sua história que tem que ser interpretados pelo leitor, né, tem que ser entendidos pelo leitor como algo que realmente faz diferença numa crítica social. A história é muito boa, a forma com que a história é conduzida, né, o que ela faz, a apologia, é algo muito interessante, mas esses pontos, né, muito importantes, até porque Oscar Wilde era homossexual, né, como que isso foi tratado numa época, né, quase 150 anos atrás. Então essa questão é muito interessante, isso do livro tem que ser lido e tem que ser observado com esses pontos. O livro também tem assim uma pontinha, né, do mito de Fausto, que é uma história da cultura alemã, que traz aí a questão em relação com o demônio, então também traz um pouco desses pontos. Então o livro é bem assim, cheio de pequenos detalhes que são muito legais de serem observados e serem pesquisados. A história começa com Basil Howard, um pintor que por muito tempo se considerou com pouca criatividade, né, com pouca condição de desenhar coisas interessantes e coisas que tivessem uma qualidade que ele considerava boa para um pintor. E esse Basil Howard, ele conhece, né, Dorian Gray. E Dorian Gray é um homem, né, um jovem muito bonito, lindo, assim, aí, a apologia à beleza no livro, ela acontece muito, fala-se muito da beleza, da juventude, como algo, assim, que é a coisa mais importante que se tem e que se perde ao longo da vida. Então, essa questão da beleza, o livro até às vezes ele se torna repetitivo, ele faz uma apologia às folhas, aos galhos, aos bichinhos, tal, como se a beleza fosse a coisa mais importante somada à juventude que uma pessoa pode ter. Então esse menino é muito bonito, assim, ele foge aos padrões normais de beleza e Basil decide pintá-lo, tem até um amor ali por ele, né? E ali a gente já começa a ver uma insinuação, né, desse amor, de como poderia ser esse amor, como não poderia, se é platônico, se é real, o que quer que seja. E ele começa a pintar esse jovem. Ele pinta esse jovem em um quadro assim, considerado uma obra de arte que conseguiu tirar a essência do garoto. Mas durante essa pintura surge um outro personagem que é um amigo de Basil, né, um homem já totalmente com um pensamento diferente de Basil. Basil é muito sonhador, né, por ser um artista. Esse homem é muito realista, muito focado em viver a vida, aproveitar a vida, né, e esse homem conhece, né, Dorian Gray lá durante esse processo de pintura de Basil. Esse homem se chama Lord Henry, né, esse Lord ele acha que também Dorian Gray é muito bonito, e aí começa a falar para Dorian que ele tem que viver a vida, né? Que ele não tem que se apaixonar, que ele tem que continuar jovem. Fala para Dorian sobre a importância da juventude, sobre a importância da beleza, e faz um comentário sobre o retrato. Fala que é injusto que o retrato vá permanecer com a beleza de Dorian enquanto Dorian vai envelhecer e perder toda aquela beleza, né? Ou seja, vai ficar a beleza no retrato mostrando algo que Dorian não vai ser, que ele vai envelhecer e vai ficar horrível e o retrato vai permanecer sempre jovem. Dorian, que é muito suscetível, né? Muito jovem, muito suscetível a esses comentários, se revolta e fala e faz uma promessa vã ali, né? Um comentário que ele daria tudo, né? Daria sua alma para que o quadro envelhecesse e ele permanecesse sempre jovem. E aí vem a maldição, né, de Dorian Gray, uma história muito conhecida, né, então todo mundo já mais ou menos sabe. E aí essa maldição faz com que o quadro receba toda a idade e a velhice de Dorian Gray.
ele conhece uma menina, né, se apaixona por ela, mas daí tem uma decepção com a menina se suicida, e aí toda a tristeza dele, toda essa angústia, aquelas rugas que se formam com uma tristeza, né, ele fala muito bem disso aí, que as nossas rugas são tristezas, são sofrimentos e tudo mais que a gente sofre ao longo da vida, ela vai pro quadro. Então no dia seguinte ele acorda, não tem mais remorso da menina ter se suicidado, mas ele vai ver o quadro e o quadro tem rugas, o quadro tem ali algumas manchas de sangue. E ao longo da vida, Dorian Gray vai cometendo, né, fazendo coisas erradas, cometendo crimes, né, fazendo pessoas sofrerem, né, se aproveitando das pessoas, fazendo apologia ao prazer apenas, né, e a ter uma vida melhor e se aproveitar dos outros, que é o que Henry fala para ele que é importante, ele assume isso, e o quadro vai ficando cada vez mais assim, horrível, né, trazendo aquela personalidade desumana que ele tem carregando para o quadro, e ele, né, que é Dorian, ele vai estar sendo sempre jovem ali, ele chega aos 40 anos parecendo que tem 20 ainda. E as pessoas começam a estranhar, né, e começam ali naquele momento a achar que ele tem alguma maldição com o demônio, que é o que realmente acontece nesse livro. O livro se desenrola e ele esconde esse quadro de todo mundo, esse quadro fica escondido até que Basil volta um dia e vê o quadro, tenta ajudá-lo, mas aí já é tarde e acontecem coisas terríveis ali, né, e o livro vai para o seu final. Bom, não vou falar os spoilers aqui, a ideia do livro não é esse, a ideia do livro é falar um pouco sobre essa história, e aí eu já fiz alguns comentários, mas é muito importante dizer que é uma história muito boa, muito legal de ser lida. Ela às vezes tem paradas ali, tem muitas descrições, né? Tem que ali ter um pouco de paciência, às vezes até correr ali, fazer uma leitura dinâmica nesses pontos, que se você não tiver muita paciência, mas vale a pena todo o livro, vale a pena a leitura completa, mesmo com essas partes aí que vão amarrando a gente um pouco, são algumas delas até um pouco chatas, um pouco repetitivas, mas é um livro que vale muito a pena ler. Tem essa questão social muito forte, né? Tem a questão aí da humanidade, de como pode ser humano, como não pode ser humano. É uma apologia clara, né, da burguesia aos prazeres e à beleza e à juventude, que é o que importa, né, para a burguesia da época, essa crítica social, né, e perde a importância aquilo que realmente é a humanidade do indivíduo. Então o livro é muito importante nesse contexto, traz bastante essa reflexão. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, por favor, o vídeo aí, se inscrevam no canal para ajudar a gente a fazer o canal crescer e até a próxima história.